carnival, but there has been a lot of interest in this, both from visitors and from authorities who say the show does not have the proper permit and may be shut down. We have not been given access inside yet, but we have been watching. How's this for breaking news? Get it? Breaking news? 7 milhões de fiança, 215 anos de prisão e um erro cometido lá em 2009 que desencadeou uma série de crimes. E esse caso mostra que nem sempre isso aqui é assustador. Muitas vezes é quem tá por trás da máscara. Oi, eu sou a Mari e eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre Morgan Fowler, também conhecido como Trickster, o palhaço, ou, no bom português, o palhaço malandro. E o seu sádico culto sexual. Eu não vi quase ninguém falando sobre esse caso horrendo, diga-se de passagem. Absolutamente ninguém daqui e pouquíssimas pessoas na gringa. E sim, gente, lá vem um caso pesado, nojento e, como eu gosto de falar, disgusting. Ele é um caso profundo, ele tem várias camadas e ele não começa no Morgan e nem na família dele. Pelo menos até onde a gente sabe. Para entender o que rolou e como ele transformou o lugar de trabalho dele em um lugar de caça e como ele fez um culto que durou em torno de uns 7 anos, a gente precisa voltar num evento chamado Field of Screams, que seria algo do tipo o campo dos gritos, e qual o grande erro que eles cometeram. E lembrando que os produtos vão estar na descrição, os que eu tô usando. Se aparecer o hypar, hypem, porque ajuda demais na entrega do vídeo e também me incentiva a continuar fazendo os vídeos pra vocês. E já não se esquece de deixar o like aqui no início, porque muita gente esquece. E agora sim, como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Era 2009, na temporada de Halloween, em Lake Eleanor, na Califórnia. Acontecia a estreia do Fields of Scream, que era uma atração de terror mais focada em jovens, principalmente em pré-adolescentes e adolescentes. This October at the Storm Stadium in Lake Elsinore, prepare yourself for Field of Scream, the Haunted Stadium. Experience the terrifying Bloodstorm Alley, Funhouse of Fear, the Chop Shop Slaughterhouse, and nightly entertainment for the kiddies. Gates open at 7. Visit hauntedstadium.com and get your tickets today. Bem macabro, diga-se passagem, mas eu super iria. Eles começaram super bem e logo eles fizeram, assim, um sucesso muito grande entre os jovens. Então eles começaram a fazer várias temporadas. E como tava tudo indo muito bem e crescendo, eles queriam expandir ainda mais. Então eles chamaram 2 pessoas. Zachary e Jeremy Ball. 2 gêmeos completamente apaixonados pelo terror desde pequenos e por eventos desse tipo, desse gênero, que ficaram conhecidos na comunidade de terror como The Bloodshed Brothers, que seria algo do tipo os irmãos sanguinários. I'm Jeremy, I'm Zach, and we're known as the Bloodshed Brothers. And what's new this year here is we have 4 mazes instead of 3. 2 scare zones again. Mazes are a little bigger and a little better. Actually, one maze is double in size this year. And we have a brand new ride simulator called The Last Ride, where you lay inside a coffin. And that's pretty much all this news. Bom, gente, esses irmãos, desde pequenininhos, ali 5, 6 anos, eles já inventavam vários cenários assustadores na casa deles e também na casa dos vizinhos. Só para vocês terem uma noção, quando eles tinham ali seus 6, 7 anos, eles acabaram criando uma assombração na casa deles que chamou mais de 200 pessoas. Quando esses irmãos entraram no ensino médio, eles acabaram criando um tipo de labirinto assombrado na casa deles que chamou 1.700 pessoas. E mesmo muito jovens, a comunidade do comércio local do terror começou a ver muito potencial neles, mas também as pessoas que gostavam de terror ficaram sabendo disso, então eles abriram canal no YouTube e começaram a fazer vários vlogs. E devido a essa paixão deles pelo terror, pelo macabro, pelo sobrenatural, é que eles foram apelidados ali pela comunidade local de os irmãos Bloodshed. E bom, gente, eles... essa paixão deles, né, e todos os trabalhos que eles realizavam começaram a abrir várias portas para eles, né, e teve uma época até que eles chegaram a fundar um evento assombrado chamado
Hyde Street Massacre, que era comparado com uma das casas mais famosas de terror na época, que era da Rotten Apple 907. Só que assim, eles eram ali amantes do terror, do sobrenatural, do macabro, assim como eu e provavelmente tu que tá me assistindo, mas diferente da gente, eles não eram boas pessoas, eram terríveis na verdade. Até que em 2011 eles foram convidados pelo Field of Scream para serem diretores criativos do evento. E, gente, o próximo evento foi um sucesso absurdo, porque além das pessoas que gostam disso serem muito fã do do Field of Screams, eles também tinham muitos fãs que eram fãs do The Bloodshot Brothers, e muitos fãs do Bloodshot Brothers foram pro evento, então meio que juntou tudo assim e ficou uma coisa muito absurda, sabe? Mas também não foi por um acaso, porque eles começaram a preparação desse evento no verão, tipo, muito antes da temporada do Halloween, sabe? Eles cuidaram de cada detalhezinho daquele evento para que ele fosse perfeito, porque isso era uma característica desses irmãos, eles se empenhavam demais naquilo que eles estavam fazendo. Atrações, a equipe, os atores, o brainstorm, e procuraram até voluntários, era uma coisa já normal ali do evento do Field of Screams acabar fazendo. E na Califórnia, para os alunos conseguirem se formar, eles precisam fazer trabalho voluntário. Então muitos acabavam indo fazer esse trabalho no Field of Scream. E assim, sendo bem sincera, parece uma maneira muito divertida de se fazer trabalho voluntário, sabe? Eu com certeza faria uma vez e provavelmente ia querer fazer outros anos também, porque, nossa, deve ser muito divertido participar dessas montagens desses lugares, ou até ser ator disso, enfim. Eu acho muito divertido, pelo menos parece ser divertido. Bom, gente, os adolescentes, além de cuidar da parte, assim, da organização do evento, muitos deles também eram atores. E como eu falei muito antes dos irmãos Bloodsheeds, também era uma febre, né, entre os adolescentes fazer esse tipo de coisa, porque, como eu falei, isso parece ser muito divertido. E como eles estavam crescendo muito, né, na internet e tal, a presença deles no evento, assim, deixou todo mundo bem animado pra isso, tipo, pô, eu vou ali fazer trabalho voluntário e ainda posso, né, ter contato com os irmãos Bloodsheeds. They're pretty instrumental, definitely one of the reasons that I imagine several of us vloggers do what we do. Inspirational. We'll have people come, like we'll be like out getting dinner or something, and we'll have like high school friends, like people we haven't seen since high school, like bump into us, and they're like, "Oh, we watch your vlog," and we're like really? Like you wouldn't I'm specifically talking about like an attractive blonde girl who would never talk to Jeremy and I in high school, who somehow watched. E tudo tava parecendo assim super incrível, pelo menos aos olhos do público, porque nos bastidores a coisa tava começando a ficar caótica. Os irmãos Bloodsheeds, eles já estavam fazendo algumas caças ali naquele evento, sabe? Pelo menos o Zack, porque o Jeremy não teve acusações, a gente não sabe se ele realmente fez alguma coisa de fato, mas a gente sabe que ele mandava umas mensagens e fazia uns comentários assim bem impertinentes, digamos assim. O Zack, gente, por ter muito poder lá dentro, ter um cargo muito alto e ter uma fama muito grande, tanto dentro quanto fora do evento, né, pela fama que eles criaram antes, ele começou a procurar vítimas lá dentro, jovens garotas, pré-adolescentes e adolescentes, e ele e seu irmão já tinham os seus 20 e poucos anos. Nos bastidores, eles estavam sempre andando próximo a essas meninas, bem próximo a essas meninas, e eles andavam mais perto delas do que o resto da equipe. É descrito que eles flertavam com elas e falavam coisas bem nojentas mesmo. E os outros adultos, eles não falavam nada porque acredita-se que eles também estavam envolvidos, mas não se tem provas disso, tá, gente? Ou talvez eles estivessem com medo de falar alguma coisa porque os irmãos Bloodsheeds eram muito poderosos dentro daquele evento, então talvez eles estivessem realmente com medo de falar alguma coisa, sabe? Dar ruim pra eles. Já falando em poder, gente, eles usavam isso pra se aproximar das meninas. Eles literalmente faziam essas meninas se sentirem muito especiais, porque eles, homens com tamanho poder, estavam dando atenção pra elas, sabe? E
Gente, vocês vão ver que eles são muito, muito manipulativos. Muito. Eles eram chefes muito legais, muito acessíveis. E com o tempo, eles começaram a levar álcool para dentro dos eventos. E nada escondido. Eles literalmente estavam levando álcool, vinhos, doces, refrigerantes para dentro daquele evento. Maddie Estrada also worked with the Bloodshed Brothers. They would bring coolers of alcohol, and they would make sure it was like sweet stuff, like Mike's Hard Lemonade, or, like fruity things that would be, yummy for kids. Ou seja, né, eles começaram a criar um ambiente bem inseguro e super predatório para essas jovens. E, gente, assim, essa história, ela só vai ladeira abaixo, porque ela vai ficar cada vez pior. Ali por 2010, uma menina de 14 anos chamada Madison acabou se juntando ao evento. Isso foi antes dos irmãos Bloodshed irem pro evento, tá, gente? Só que ela gostou tanto que em 2011 ela acabou voltando. E a Maddie, ela era uma menina muito bonita, ela era uma menina que gostava muito, ela tinha essa paixão, essa mesma paixão que os irmãos Bloodshed tinham, sabe? E isso chamou muita atenção deles. E bom, gente, ela se tornou a escolha perfeita pro Zack. Como eu falei, a gente não tem muitas certezas, né, sobre o Jeremy, mas ele falava coisas bem nojentas e inapropriadas para essas meninas. Como, por exemplo, ele falou uma vez pra Maddie que se ela tivesse a idade certa, ele iria fazer coisas com ela. Sim, um homem de 20 anos falando isso pra uma menina de 14. Pois é. E eu não iria me surpreender se saísse uma notícia falando que ele também é Jack, mas eu acho que, devido ao tempo que isso já aconteceu, não vai sair mais nada. Acontece, gente, que na época a Maddie, ela namorava e eu não sei como, de algum jeito, eles acabaram descobrindo que ela havia terminado. E os irmãos Bloodshed começaram a encher ela com várias mensagens, falando que ela era muito madura, que ela era uma menina incrível, que ela era diferente das outras, e coisas do tipo, sabe? Bem, bem persuasivo. E assim, ela estava muito fragilizada, eles sabiam disso, começaram a persuadir ela, e persuadir principalmente o Zack. E daí foi que o Zack virou Jack. Pois é, o Zack virou Jack e ele começou a praticar atos bem criminosos com aquela menor de idade, com a Maddie. E ele manipulou muito ela, dizendo que ela era uma mulher muito, muito madura, que ela era uma mulher muito forte, que ela era uma mulher incrível, que ela era diferente das outras, chamando ela de mulher, tá, gente? Chamando ela de mulher e não de menina. E ela até disse mais tarde que ele pressionava muito ela para eles terem as relações e... diferente das bebidas, isso era um pouco mais um segredo, só que não tanto segredo, era tipo um segredo aberto. Porque, como assim? As bebidas, eles não escondiam de ninguém. Essa relação dele com a Maddie, ele se gabava para as pessoas que trabalhavam no evento. Então, era escondido, mas nem tanto, sabe? O outro era, tipo, aberto ao público, todo mundo sabia que estava entrando bebida alcoólica lá dentro, mesmo com os menores. E no outro... a relação deles era só ali pro pessoal do Field of Screens. At just 16 years old, she says Zack Ball pressured her into a sexual relationship. He was 24. Is this man a predator? Absolutely. Absolutely. And I was a kid. And just having this abusive man be the only person that I could rely on for advice or comfort, and he didn't even give that to me. Inclusive, ele falou que os pais da Maddie sabiam que eles estavam tendo um relacionamento e eles estavam super tranquilos com aquilo e que ninguém precisava se preocupar com nada. Eles estavam até felizes pela relação. Só que na realidade eram tudo mentira, né? Os pais da Maddie sabiam que ela estava trabalhando ali e ponto. Eles não sabiam de mais nada. Com o tempo, a Maddie, ela acabou se afastando bastante da família dela, provavelmente por persuasão do Zack. E o Zack, ele foi tomando mais e mais o controle da vida da menina. Só que a gente tem que lembrar que ela não foi a única. Por mais que ele tivesse um relacionamento ali com ela fixo, entendeu? Ele tinha outras. Ou pelo menos outra, né? Porque a gente teve um outro depoimento. Bree Drumright worked at the Bloodshed Brothers attraction in high school and says Zack Ball led her into an empty room at the haunted house to make out. I was 14. It still hurts.
I wish I could get the closure, but it still hurts. Tá, Mari, mas e o palhaço? Cadê o palhaço? Calma, jovem, tu precisa desse contexto pra saber como é que chegou o palhaço e o culto. E a gente chegou nele. Morgan Fowler, o palhaço malandro. E agora sim, nós chegamos no personagem principal e o mais sádico de toda essa história. Quando o Morgan, ele se junta à equipe em 2012, ou seja, um ano depois dos irmãos Bloodshed, aquele lugar se torna uma espécie de rede de predadores. E várias vítimas foram feitas. E aí o Morgan, com seus 23 anos, ele resolveu ir de cliente no lugar, naquela noite. Talvez ele quisesse ver mais ou menos como é que era a vibe do lugar, ou talvez ele estivesse procurando algumas presas, não sabemos. Acontece que ele entrou dentro de uma atração onde estava a Mad, e ele olhou pra ela e começou a falar umas coisas bem nojentas, assim. E depois ele simplesmente agarrou ela, colocou nas costas e levou ela pra fora da atração e começou a dar, tipo, uns tapinhas no bumbum dela, sabe? Eu não sei como, eu não sei o que aconteceu, mas quando ela se livrou dele, ela foi na direção e falou o ocorrido. Só que assim, gente, naquela altura do campeonato, ele já tava, tipo assim, muito amigo dos irmãos Bloodshed. Era praticamente um terceiro irmão deles. E eles falaram ali, né, a direção falou que ia dar um jeito, mas nada aconteceu. E como nada aconteceu, isso deixou ele se sentindo muito poderoso, sabe? Então, a partir daí que as coisas começaram a ficar piores do que já estavam. Ele começou a literalmente encarnar esse personagem que ele criou, esse palhaço trickster. E ele tinha diversas, pelo visto ele tinha diversas aparências, né? Não era uma só, mas tinha a principal. E estava feito. O Field of Scream literalmente se tornou um campo de caça para ele, onde ele fez coisas muito criminosas com diversas meninas e mulheres durante 7 anos. Mas não só isso, ele também tinha diversos problemas com os seus colegas de trabalho, onde ele falava coisas bem perturbadas, como, por exemplo, que ele tinha um sonho de criar uma sociedade masoquista, onde ele seria o líder e as pessoas abaixo dele somente serviriam ele. Elas viveriam para servir ele, fazer todas as fantasias dele, e ele ia controlar elas 100%. E ele falava para os colegas dele que essas fantasias dele envolviam violências, humilhações e coisas do tipo. E ele também não tinha respeito nenhum pelas outras pessoas que não fossem os irmãos Bloodshed ou alguém que estivesse ali mais ou menos na mesma altura que eles em quesito de poder, sabe? E de fato, gente, ele começou um culto, né, que teve até direito a uma masmorra, assim, que ele construiu na garagem dele, que parecia, sei lá, um Christian Grey da vida, sabe? Uns 50 tons de cinza, um bagulho assim. Só que guarda isso daí que eu já volto nesse ponto. Antes de criar esse quarto aí do Christian Grey, essa masmorra dele, ele começou dando festas na casa dele, onde ele chamava essas menores de idades, e tinha muito álcool, muitas dorgas na casa dele, e ele convidava muita gente, muitas meninas mesmo. Somebody coerces you, puts his hands on you, or manipulates and rapes you, you feel powerless. AJ was 16 when she met Fowler while volunteering with him at haunted houses. She told us Fowler would have big parties at his home. Alcohol and drugs were always going to be readily available. His main goal was to create an environment where he felt safe to be sexually devious. Claro que ele se aproveitava muito do poder e da proximidade que eles tinham com os irmãos Bloodshed, né? Então ele fazia essas meninas se sentirem muito especial, tipo, olha só quem é que tá me dando atenção. A mesma coisa que os irmãos Bloodshed faziam com as meninas. Ele geralmente procurava meninas de 13, 14 e 15 anos que trabalhavam naqueles eventos, que era mais fácil dele ter contato. E é descrito que além do poder e dele, sabe, ir conversando com elas para descobrir qual eram as fragilidades delas, os pontos fracos, ele tinha um charme irresistível. E assim, eu não sei que charme que esse homem podia ter, eu também nunca conversei com ele, mas ele começou a fazer uma lavagem cerebral tão forte, mas tão forte nelas, dizendo que ele era o único ser confiável, gente, que até contrato tem no meio disso.
Ele usava aquelas velhas técnicas de manipulação bem baixas, sujas e baratas, sabe? Do tipo, eu sou o único que se importa contigo, ninguém mais te ama, eu sou o único que te ama. Eu sou a única pessoa que tu pode confiar, o mundo lá fora é muito cruel, todas as pessoas são ruins, menos eu. Essas coisas assim, sabe? E depois que essas meninas caíam na teia dele, gente, ele começava a exigir uma obediência total. Actor who went by the character name Trickster. She met Fowler because she was interested in doing Halloween-type makeup. Holly was 17 and Fowler was 26. Holly says their work relationship eventually turned into a sexual one. He would take vulnerable young women like myself and others, and he would say, you know, I'm the shoulder to cry on. I'm the person you can talk to. You know, I can understand you better than anyone else could. Holly says Fowler would manipulate his victims, turning them against their families to control them. He made you believe that everyone was out to get you, that he was the only person you could trust. E como eu falei, a coisa foi tão profunda, essa lavagem, que algumas das meninas foram morar na casa dele e ficavam ali 24 horas servindo aos luxos dele, né? Aos luxos mais 18, digamos assim. E bom, gente, como eu falei, teve até um contrato, né? Ele coagiu essas meninas a assinarem um contrato que dizia que elas precisavam fazer tudo que ele mandasse, na hora que ele mandasse, exatamente como ele mandasse, senão elas seriam punidas. E o alerta de que essas coisas iam acontecer já estavam ali, sabe? Já estavam ali de maneira um pouco mais sutil, mas que foram despercebidas pelo público e talvez ali pelo pessoal que trabalhava lá, né? Como eu já falei, talvez eles estivessem envolvidos, tem suspeitas, não se sabe. Mas se vocês forem ver nos vídeos, ele aparece muito, mas muito próximo das meninas, assim, tipo, mais próximo do que é o recomendado os artistas, os atores desses locais irem, né? Eles podem ir perto, mas não tão perto assim. Bom, voltando para essa masmorra que ele construiu na garagem dele, era tudo parte da fantasia, né? E, como eu falei, é uma coisa meio 50 tons de cinza, assim. E eu não me surpreenderia se não fosse uma inspiração, porque aconteceu em 2015 e 50 tons de cinza também foi lançado em 2015. Então, eu não vou me surpreender se fosse, né, uma inspiração dele ali. Tinha uma cama. E do lado do chão, da cama, assim, no chão, tinha uma gaiola onde ele botava as meninas pra punir elas. Tinha ganchos no teto e muitos chicotes. Fowler lived in this Lake Elsinore home, and Holly says inside this garage, he built a sex dungeon. This is a grainy picture of a bed that Holly says had a cage under it. There were also whips and hooks people could be tied to. He raped me in his own home. And I felt ashamed. I felt disgusted with myself, and he made me believe it was my... Bom, voltando pro caso, tudo indicava que ele estava torturando essas meninas. Algumas das vítimas, elas ficaram tão exaustas, assim, de estar sempre fazendo tudo que ele mandava, que acabaram abandonando a escola. Elas não estavam conseguindo suprir a demanda nem do Morgan e nem da escola, porque era coisas muito exaustivas mentalmente e fisicamente para elas. Falando do Morgan, tá, gente? E claro que o Morgan também começou a fazer a cabeça delas, dizendo que a escola era um lugar ruim, que era um lugar opressor e que elas não precisavam daquilo. Então muitas delas acabaram abandonando. Só pra vocês terem uma noção, ele sabia o cronograma delas, da escola, quando elas estavam na aula de teatro, que elas precisavam trocar às vezes de roupa e tal, ele começava a mandar mensagem pra elas exigindo que elas mandassem fotos nuas, e se elas não respondessem, elas iam ser punidas. E, gente, eu sei que muita gente deve estar pensando assim, tá, mas se elas tinham acesso à rua, elas podiam sair, elas podiam não voltar, elas podiam dizer não, elas podiam ir pra polícia, podiam falar com os pais delas. Só que não é bem assim, porque elas estavam com a cabeça muito feita, sabe? E ele tinha fotos delas, ele tinha... Provavelmente ele fazia essas ameaças, do tipo, se tu me largar, eu vou espalhar tuas fotos, eu vou contar pros outros, sabe? É uma situação completamente delicada, é uma situação muito complexa, e a cabeça delas, sabe? De
são meninas e estavam sendo feitas. Isso é, tipo, muito assustador. E ele colocou na cabeça delas que ele era a única pessoa capaz de amar elas e cuidar delas. E eles iam fazendo, sabe? Era literalmente um culto. Então não é uma coisa assim, simplesmente não volta, ou simplesmente vai lá e conta pra alguém, ou conta pras autoridades, ou algo do tipo, né? E sem contar que muitas vezes, ainda mais acho que naquela época, que não é muito longe, mas enfim, né, as coisas estão mudando, graças a Deus, as meninas, elas iam se sentir culpadas, podiam se sentir mal, e vocês vão ver mais pra frente que realmente isso acontece, tá? Isso acontece. Elas poderiam ser as culpadas, né? Não que elas realmente fossem, mas elas poderiam ser consideradas culpadas, sem contar a humilhação, aquela coisa toda. Então não era uma coisa tão simples do tipo, simplesmente vaza e conta pra alguém. Teve uma vez que ele foi numa Comic Con em San Diego, na Califórnia, vestido, né, com um palhaço. E ele encontrou uma mulher transgênero que estava em transição. Ela gostava muito, né, já conhecia o trabalho dele, gostava muito do trabalho dele, foi conversar com ele e eles começaram a conversar e eles se deram muito bem. E ele começou já, né, ele achou ela uma mulher muito bonita e começou já, né, a começar a procurar as fragilidades dela, e ela era uma mulher na época que estava em transição ainda. Depois do evento, eles continuaram mantendo contato, parece que o Morgan até conseguiu uns trabalhos ali pra ela, mas é claro que ele queria estar próximo dela, né, e conseguir manipular ela, então com o tempo eles começaram um relacionamento e ela se mudou pra casa dele. E aí ele começou a mostrar quem ele realmente era, porque começaram os abus, começaram as agressões, começaram, né, os abusos físicos e psicológicos, e foi assim, foi um show de horrores, né, como ele sempre fazia, e tudo pra realizar as fantasias dele. Falam que com o tempo ele foi ficando cada vez mais violento, e além das ameaças psicológicas, ele também usava, né, e o medo sempre, né, o medo era a principal arma dele. Ele mantinha todas elas sobre controle, né, na linha, e se elas saíssem da linha, gente, ele ameaçava elas, e caso elas revidassem, ele ia dar digamos assim, elas iam levar uns tapas muito fortes a ponto de deixar marcas. E para vocês terem noção quão forte era isso, algumas das vítimas tiveram que fazer tratamento a laser para conseguir diminuir as marcas, para conseguir amenizar. E ele fez isso durante 7 anos. Ele saía lá da garagem dele, né, se achando o Christian Grey, botava roupa de palhaço, ia para um lugar escuro, onde estava cheio de adolescentes, ficava próximo delas, e elas jurando que estavam 100% seguras. Gente, isso é muito, mas muito assustador, porque tu tá num lugar pra se divertir, achando que tu tá super segura, que são pessoas super confiáveis, que estão lá e que nada de verdade vai acontecer contigo, e tem um cara que realmente tá ali caçando. Isso é muito, muito sinistro. Então, em 2019, a polícia ela recebe uma denúncia anônima de um homem chamado Morgan Fowler, que estava... sobre um homem, na verdade, né? Chamado Morgan Fowler, que estava produzindo conteúdos perturbados envolvendo menores. E isso iniciou uma investigação. Inicialmente, eles achavam que era algo assim grave, mas não tão grave assim, mas depois eles viram que o buraco era muito mais embaixo. Primeiro, eles encontraram 3 vítimas do Morgan que estavam dispostas a dar depoimento. Quando eles viram, eles já estavam com 14 menores de idade dando depoimento e 4 mulheres, ou seja, 18 vítimas. E daí, com isso, eles acabaram chegando no Zack Jack, né? E a Mad veio a público contar a história dela. O Zack Jack, ele foi preso e depois disso vieram diversas acusações contra ele. Só que ele acabou fazendo um acordo judicial onde ele se disse culpado de uma das acusações, que foi da Mad, e o resto foram simplesmente retiradas. Inicialmente, ele foi condenado a 180 dias de prisão, mais ou menos ali uns 6 meses, 5 meses e pouquinho, quase 6 meses, que eu já acho muito baixo, só que ele acabou cumprindo somente 1 dia de pena. 1
dia. Apenas um dia. Jeremy Ball was never charged, but Zach Ball pled guilty to sexually abusing a minor and now has to register as a sex offender. He was released after just 1 day in jail. It's such a slap in the face to me and all of the other victims. O Jeremy, como eu falei, ele não teve nenhuma acusação contra ele, somente contra o irmão dele. E eu queria muito saber qual foi o acordo milionário que eles fizeram com a justiça, porque não é possível pra ele ter só, cumprido um dia de pena. Isso falando do Zack, é claro, não do irmão dele, mas o irmão dele também é muito sus, né, gente? E depois disso, eles meio que sumiram, sabe, da mídia. Eles apagaram os vídeos do YouTube deles. E claro que não acabou, porque a gente ainda tem a sentença do Morgan. Só que vocês lembram que eu falei que algumas pessoas tendem a culpar a vítima por causa disso? Pois é. Antes de chegar no Morgan, eu quero falar que depois que a Maddie veio a público, muitas pessoas começaram a atacar ela, muitos fãs dos irmãos Bloodsheets começaram a atacar ela, dizendo que ela era somente uma ex maluca e ciumenta e que estava querendo ganhar algum dinheiro em cima dele. Só que ela não se deixou abalar por isso, ela continuou firme e forte, inclusive continuou trabalhando no meio do terror, que é uma coisa que ela ama demais. E o outro lado das pessoas que acreditou nela, acolheu ela, então parece que ela se deu super bem. E agora nós chegamos no Morgan. O Morgan, ele tem uma fiança de 7 milhões de dólares. Algumas fontes falam que foi 1 milhão e outras falam que foi 7. E 215 anos de cadeia. E parece que os amiguinhos dele ali, o que eram o trio Bloodsheets, tomaram conhecimento. Fingiram que nunca viram, que nunca conheceram. Então, resumindo, foram 14 vítimas que deram depoimento entre 14 e 31 anos. Ele teve 57 acusações de abuso, tapas muito fortes que deixavam marcas, ferimentos bem feios, fazia a cabeça das pessoas, manipulação e essas coisas. E novamente eu não posso falar as palavras, mas vocês entenderam. E enfim, gente, o caso ele explodiu de certo modo na época, mas parece que foi algo local, porque é bem difícil de encontrar matérias sobre isso e vídeos e coisas do tipo. Então ele não foi algo internacional, parece que ele foi assim uma explosão mais local mesmo. E como eu falei, né, como durou muitos anos e ninguém falou absolutamente nada, se tem suspeitas que tem mais pessoas da produção do Fields of Scream envolvidas nisso, ou eles simplesmente estavam com medo. E nada, absolutamente nada me tira da cabeça que o Morgan, perturbado do jeito que ele não ia querer dar um próximo passo, sabe? E mandar essas meninas de arrasta pra cima. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da minha make. E, a princípio, o próximo caso vai ser uma atualização do Smart Schoolboy. Eu ainda estou verificando as informações sobre isso pra vocês. E, então, é isso. Até a próxima. Beijos, beijos. Fui! We caught up with him. Hi, Zach. I'm Lisa Guerrero with Inside Edition. Did you coerce a 16-year-old girl that was working for you into a sexual relationship? She says that you're a predator and a monster and you belong behind bars. What's your comment, sir? He didn't want to talk.